E aí, família, hoje a gente vai ranquear os filmes de terror de 2024. São muitos, então bora lá. Começando por Pisque Duas Vezes. O suspense barra terror dirigido pela Zoe Kravitz. Me surpreendeu muito. A história é bem contemporânea, te deixa bem sem entender e é inesperado. A tensão é muito bem criada, o elenco é muito bom. Lembra um pouco Corra, eu gostei bastante, eu vou colocar como 4 estrelas. Agora, a gente vai pra Mads. Mads foi um terror que saiu agora no final do ano pela Shudder, que é um streaming americano. É um filme de terror francês em plano sequência. Eu achei ele muito bom. Só o fato de ser plano sequência já traz uma abordagem nova e audaciosa e criativa. E ele é muito corajoso nesse sentido. Tem carro, tem bicicleta, tem ônibus, troca de personagem, troca de lugar. Eu não faço a menor ideia de como é que eles filmaram isso. Então só por essa proposta já vale ser visto. E além disso, ele é um terror muito bom. É legal você ir sem saber nada sobre, porque ele é bem surpreendente. Vou colocar como 4 também. Abigail. Olha, eu gostei. É um filme divertido, é um filme engraçado, é um filme com um elenco bom. Eu gosto como ele abraça a proposta até o final, mesmo que na teoria seja um pouco zoado. Mas assim, não acho que vai muito além disso, então eu vou colocar como 3. Night Swim foi um filme que estreou no início do ano, é da Blumhouse. É um terror pipoca, eu considero um terror pipoca, e eu acho que a Blumhouse ela tem uma leva de terror que é o terror pra criança, terror pra jovem. As pessoas que estão entrando no gênero do terror ainda. E eu acho que Night Swim cumpre bem o seu objetivo. Ele é minimamente assustador, tem umas cenas legais, tem um visual legal, mostra um pouco dessa questão nos Estados Unidos, dos militares, etc. Então, assim, eu acho bem feito, eu acho com intenções legais. Eu daria 3 estrelas também. Imaculada. Quando eu vi Imaculada pela primeira vez, eu dei 3 estrelas e achei um filme ok. Mas ele tem basicamente a mesma história da Primeira Profecia, que eu achei incrível. E depois que eu revi Imaculada, eu comecei a achar algumas coisas muito ruins. Muito sem sentido, muito forçadas. Acho que o filme não consegue ir a fundo no que ele se propõe. E o final eu acho ele bem qualquer coisa. Muita gente gostou, que é chocante, surpreendente. Eu achei ele bem jogado. Não curti muito não, vou dar 2 estrelas. Agora, vamos para a Primeira Profecia. Que filmaço! Que filmaço! Que filmaço! De longe, um dos melhores filmes de terror do ano. 5 estrelas, sem assim, uma atuação incrível da protagonista. A história é muito detalhada, traz religião, traz machismo, traz a questão da juventude, traz a questão, o contexto histórico e político da época. Tem a Sônia Braga como uma freira do mal. E o final. Ai, nossa, aquela cena final é absurda. Um dos melhores filmes de terror do ano. 5 estrelas fácil. Fácil. Tarô da Morte. Cara, Tarô da Morte é divertido. Mas ele tem algumas decisões que me incomodaram muito. E eu acho que ele escolhe o caminho mais fácil. E mais idiota, talvez. Então, por isso eu acho que ele é 2 estrelas. Os Estranhos, capítulo 1. Assim, decepção. Decepção total. Sem graça. Não faz o menor sentido ser dividido em capítulo. A história termina no meio do nada. Tudo que funciona no original, nesse não funciona. Desnecessário, né? Ninguém pediu. Sem graça. Cuco. Cuco é um terror que ele é bem interpretativo, aberto. Ele não explica muita coisa. Ele tem uma proposta interessante, mas por não querer desenvolver ela, ela acaba ficando muito sem sentido. E você acaba meio que não comprando muito a jornada daqueles personagens, o que tá acontecendo ali. Por mais que a ideia seja boa, eu acho ela meio mal executada. Então eu não curti muito. Vamos para Oddity. Oddity, um dos melhores filmes do ano de terror. Ele não chega a ser perfeito, porque eu acho que ele tem um probleminha de ritmo, mas ele é um dos filmes mais assustadores, que dá mais susto. Ele sabe criar uma atmosfera muito tensa, que você fica muito nervoso. Ele tem umas saídas visuais muito criativas. É um filme muito pequeno, tem tipo 5 personagens, se passa em 2, 3 lugares. Só que é muito bem feito. Ele tem objetos específicos do filme que são meio assombrados, que são muito bons. E a dinâmica desses objetos com os personagens é muito boa. Então, assim, é um filme irlandês. Recomendo muito. Então tá na lista de 4 estrelas. O Exorcismo. O Exorcismo, eu acho que vale pela proposta. É dirigido por um ator, né? Dirigido por um cara que o pai dele foi o ator que fez o padre no Exorcista, em algum dos Exorcistas. Então eu acho que ele é um filme meio que terapêutico, nesse sentido. Tem todo o dilema do protagonista do filme com a filha, e ele tá atuando como um padre de um filme. Então eu acho que essa ideia é legal, porque ele é muito pessoal e isso transparece pro espectador. Mas a parte do terror é bem qualquer coisa. Não dá medo, não dá susto. Acaba caindo nos clichês já de Hollywood que eu não gosto. Então, assim, é 2 estrelas, mas eu acho que vale muito pela proposta. Maxine. Maxine, quando eu vi, eu dei 4 estrelas.
Mas depois que eu li outras pessoas falando sobre o filme, e ele, né, fiquei pensando nele, eu acho que ele cai pra 3 estrelas, porque ele é um bom slasher, mas eu acho que ele se acha mais inteligente do que ele realmente é. Ele tenta trazer, né, uns conceitos e umas coisas que na verdade não tem muito, né? Uma crítica a Hollywood, uma crítica a não sei o que lá. E acho que ele não consegue fazer uma mega crítica, não. Ele é divertido, tem boas cenas, a Mia Goth é muito boa, mas eu acho ele, assim, 3 estrelas. Acho que no final ele não fede nem cheira. Acho que aquele final dele não tem muito... Perde um pouco o sentido. Não comprei muito, não. Mas, assim, 3 estrelas, tá na média. Não solte o novo filme do Arra, que é um diretor que eu gosto muito. Ele é mais pra terror do que pra suspense. Eu considero ele 4 estrelas porque ele é um suspense barra terror muito interpretativo. Ele deixa o espectador interpretar aquela história, aquela narrativa como ele entendeu. Ele não dá muita resposta. E eu acho isso muito corajoso. Eu gosto como o filme te deixa, deixa meio que em aberto quem tá certo e quem tá errado. O que tá acontecendo no filme tá acontecendo mesmo ou é viagem daqueles personagens? Eu gosto que ele não dá nenhuma resposta. Ele deixa totalmente aberto e é tenso. Ele tem um dilema moral bem interessante. Ele tem uma decisão que acontece na metade do filme que eu acho muito corajosa. Então eu considero um filme 4 estrelas. A Libertação. A Libertação, eu sei que muita gente odiou, considerou o pior filme do ano, blá 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 blá. É da Netflix. Eu, pessoalmente, gostei. Eu acho que tem 2 coisas do filme que funcionam muito. Uma é o contexto do filme. Ele traz um contexto da vivência negra, urbana, dos Estados Unidos. Tem a questão da religião. Eu acho que poucos filmes trazem a abordagem que esse filme trouxe. Então eu acho que a primeira metade dele funciona muito bem. A segunda metade é qualquer coisa. É igual a todos os outros filmes de exorcismo de Hollywood. Mas temos a Glenn Close possuída. Glenn Close possuída pelo demônio. Então isso já vale pra mim 1 estrela sozinho, então esse filme é 3 estrelas. Abraço de Mãe. Filme de terror que chegou na Netflix, do diretor argentino, que fez História do Oculto, que eu gosto muito. Eu acho esse filme visualmente muito interessante. Ele tem saídas visuais muito criativas. Me lembrou muito Mike Flanagan, Bly Manor, Residência Rio. Gosto muito do uso do espaço, da cidade, toda a questão do Rio de Janeiro, das inundações. Mas eu acho que, pra mim, ele pecou um pouco por deixar uma coisa muito metafórica. Eu senti falta de trazer um pouco mais pra realidade e dar um pouco mais de embasamento para aquelas coisas que estão acontecendo. Eu acho que no final ele fica um pouco perdido e as coisas ficam um pouco jogadas. Mas, visualmente, muito interessante. Exuma. O filme foi sucesso na Coreia do Sul. E eu gostei bastante. Gostei bastante. Eu acho a história é muito rica em detalhes, ela é muito rica em personagens, ela traz muitas camadas e ela desenvolve todas essas camadas até o final. A Coreia do Sul, ela sempre traz filmes com muito detalhe, muitos embasamentos, ela é muito rica culturalmente e tem o visual no final do filme é realmente incrível. Tem uma cena em específico que é muito surpreendente, muito chocante. Eu vou colocar em 4 estrelas. Apartamento 7A. Olha, não é ruim, longe de ser ruim. Eu acho ele até muito criativo. Eu não acho que ele é muito terror. Eu acho que ele é mais fantasia. Eu gosto da abordagem. Traz um visual meio musical, Broadway. Então, assim, é uma proposta diferente. Eu gostei. Não achei horroroso. 3 estrelas é ok. Mind, Body, Spirit. O Screen Life barra Found Footage, que acompanha uma youtuber de yoga, que acha um livro antigo da mãe delas, de rituais, e resolve fazer como se fosse, né, um ritual de yoga. Eu achei esse filme... A questão da linguagem, da tecnologia, eu já acho isso muito legal, muito bem feito. É realmente muito bem feito. A atriz é muito boa. E eu acho que o filme é muito criativo. Ele tem uma criatividade em casar a linguagem do influenciador, de moda, de yoga, né, de lifestyle, com essa questão de do ritual que a pessoa fica possuída. Acho ele visualmente bem legal, bem feito, baixo orçamento, mas muito bem feito. Me surpreendeu muito. 4 estrelas. Vamos para Não Fale o Mal, o remake de Speak No Evil. Eu gostei muito. Eu gosto que ele é diferente. Ele pega a premissa, a ideia geral de Speak No Evil, e adapta a um contexto diferente. E eu achei essa adaptação muito bem-vinda e muito bem feita. Acho que é um filme que ele é menos impactante, mas que ele faz até um pouco mais de sentido do que o original. O original, ele tem umas coisas que você fica meio... Pô, será que realmente isso aconteceria? E ele meio que guarda isso pra ter um final realmente muito chocante. Esse não, esse é menos chocante,
mas faz mais sentido. Eu gostei que ele inclui as crianças na história. E o primeiro, as crianças são inúteis, né, coitadas, no original. Então eu gostei. Eu vou dar 4 estrelas. Vamos para VHS Beyond. Eu não sou muito fã de antologias. Eu gostava de VHS no 1, no 2, no 3. Confesso que já tô com uma certa preguiça dessa franquia, mas dei uma chance porque tem um segmento desse que é do Mike Flanagan e da esposa dele. Achei sem graça tudo. Achei muito sem graça. Nada muito novo. Não curti muito não. É mais pra ficção científica do que pro terror. Confesso que eu não gostei. Vamos para Longlegs. Longlegs, de longe, foi uma das surpresas do ano. Eu já tinha uma certa expectativa muito positiva, porque eu gosto muito do diretor, gosto muito da atriz principal. E o Nicolas Cage, muito se falava sobre a atuação dele. Em Um Mundo Justo, ele seria indicado ao Oscar, porque a atuação dele é impecável, impecável. A atmosfera desse filme é uma coisa absurda. Toda a construção, os detalhes, a trilha, é tudo muito drenado, é tudo muito sem cor, é tudo muito depressivo pra baixo. E é de longe um dos melhores filmes de terror do ano. Então tá lá em cima também. New Life. New Life. Filmaça, filmaça, filmaço. De longe, um dos meus preferidos do ano. Vá sem saber nada. Basicamente é uma menina que tá fugindo e a gente não sabe porquê e vai descobrir ao longo do filme. É um filme lindo, tem uma mensagem, né, final muito bonita. É um filme de terror, bem surpreendente, bem inesperado. Do tipo, vá sem saber nada. É muito bom. Vamos para You'll Never Find Me. Então, eu gostei muito. Ele tem uma pegada um pouco de Noites Brutais. Ele é bem, de certa forma, surpreendente. Ele é muito criativo, ele é muito bem filmado. Então, ele brinca com o espaço e com a passagem de tempo de uma forma muito legal. E acho que é um filme que tem uma mensagem... Ele brinca com a expectativa do público. E no final, ele meio que engana o público no final. Então eu acho que por essa dinâmica, ele também merece estar junto com essa galera aqui em cima. Armadilha. Adorei, adorei. Eu adoro o Shyamalan, eu adoro a farofa dele. É tudo muito, muito espalhafatoso, é tudo muito criativo. Dá umas viajadas, mas é tão divertido e tão legal. Ai, eu adorei, adoro, adoro. Gosto mais quando o filme se revela e sai do show. E segue, né, os personagens fora do show. Acho que aí ele ganha um ritmo muito bom. Merece estar em 4 estrelas. Nightwatch. O slasher sueco-norueguês, né, dessa galera lá nórdica, que é a continuação de um slasher antigo. É muito bem feito. Tem essa questão cultural diferente. Ele remete muito ao classicismo do slasher. Então tem aquelas cenas de perseguição, tem a música, as trilhas, tudo remete muito ao slasher, ao gênero do slasher, mas é muito bem feito, é muito cuidadoso, é muito bem referenciado. Então assim, e as ideias são muito boas, e a execução é bem feita, então assim, 3 estrelas, tá na média, ok. Sob as águas do Sena. Eu amei, 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 amei. É um filme que tem uma proposta de... Imagina se a natureza se volta contra o ser humano. É um pouco isso. Pega, né, a forma do tubarão, mas eu entendo que é muito mais a evolução chegando para a humanidade. E pra mim é muito bom. A cena da galera nas catacumbas, fugindo, um em cima do outro, e os tubarões atacando, pra mim é maravilhoso. E o final é a cereja do bolo. Eu amo, eu amo. É muito bom, é muito bem feito. Tem muito sangue, bebe muito do terror francês, de, né, sangue e nojo e não tem medo de ser sujo. Então eu gostei bastante. I Saw the TV Glow. Esse filme, ele é um filme 4 estrelas, mas como esse aqui é um ranking de terror, eu vou colocar ele em 3 estrelas porque eu não acho ele tão terror. Eu acho ele mais uma fantasia e ficção científica, mas é um filme muito bem feito. É um filme que tem uma metáfora, né? Ele tem um significado muito grande, feito de uma maneira muito impressionante. E é um filme denso e que você tem que interpretar e pesquisar depois. E ele traz um pouco a vivência, o que seria a vivência trans, meio que numa metáfora de filme de terror. E é muito bem feito, tem uns visuais muito impressionantes, mas não é muito terror. Então, 3 estrelas. Vamos para Watchers. Então, o Watchers é 2 estrelas. Por quê? Os visuais são interessantes, a ideia né, da questão folclórica, a questão lá das fadas, meio lúdico, eu gosto, mas eu acho que ele meio que tenta ser um suspense Shyamalan, quando ele podia ser uma coisa mais puxada pro Del Toro. Então os visuais são legais, a ideia é legal,
mas a execução é errada, porque é pra um suspense, mas quando ele meio que entrega o que é, não faz o menor sentido. Aí você fica meio tipo, é isso? Então ele gera uma expectativa errada. Então eu acho que ele é meio ruim nesse sentido, então eu dou 2 estrelas. Diabólica. Eu não sabia que esse filme tinha ganhado esse nome em português. Em inglês ele é Afraid, de AI. É um filme que a inteligência artificial é o vilão. Esse filme, eu fiz uma categoria especial pra ele aqui embaixo, que é o filme Chernobyl, porque ele é uma merda. É horrível. Ele é um lixo. Ele é muito ruim. Ele é mal escrito. Ele é mal dirigido. Não faz o menor sentido. Parece que quem escreveu ele nunca usou uma inteligência artificial na vida. É apelativo. O final é ridículo. É vergonhoso. Vergonhoso. Então ele tá na categoria especial aqui de Chernobyl. A Substância. 5 estrelas. De longe, um dos melhores filmes de terror da história. É terror, sim. É nojento. É violento. Tem sangue. Tem crítica social. Tem a Demi Moore. Uma atuação absurda que tinha que ser indicada ao Oscar. Tudo no filme não tem uma nota fora do tom. Tudo do filme conversa entre si, tudo faz sentido, tudo tem uma intenção, nenhuma cena é desnecessária ou é vazia, tudo é retomado na trama. O início e o final, pra mim, genial, genial. Filmaço. 5 estrelas, fácil. Alien. Olha, eu tava com muitas expectativas sobre Alien, muito pelo diretor. É um bom filme, mas eu acho que ele podia ter ousado mais. Eu acho que ele é meio que mais um filme do Alien, com aquelas sequências já que a gente já espera de um filme do Alien. Ele bebe muito da iconografia original, principalmente com a personagem da Cailee Spaeny, que faz um contraponto a Ripley. Assim, bom, muito bem feito, tenso, visualmente muito legal. As cenas que eles estão correndo pela nave, com os alienzinhos no chão. É realmente muito bom, mas eu acho que em termos de história, a necessidade de se conectar com o original, eu acho que ele se perde um pouco nessa jornada. Vamos para Horror in the High Desert 3. Uma franquia que eu gosto muito, Found Footage 4. Eu gosto que ele sempre traz novas camadas para a história e abordagens diferentes, contextos diferentes. Ainda que seja meio que explorar a mesma história dos outros, é sempre sobre um viés novo, com um pontapé inicial novo e com histórias muito detalhadas e muito bem criadas, que parece realmente que é uma fita encontrada e que não é um filme. Então acho que merece estar nessa lista de 4 estrelas. In a Violent Nature. In a Violent Nature, eu gosto muito porque ele pega, basicamente, um slasher mais genérico possível, e ele conta ele no ponto de vista do assassino. Só isso, já basta. Já é uma proposta que vale, é muito bem feito, tem mortes muito legais. Claramente foi feito por pessoas que estudaram muito o gênero, porque tem todas as características de um slasher e coisas que a gente se perguntava do tipo, nunca que isso aconteceu na vida real. Nossa, como é que eles não estão vendo? A gente pega agora uma outra visão e realmente muitas coisas fazem sentido e que quebra certa expectativa que a gente tinha sobre o gênero. E tem a morte mais icônica e violenta e nojenta do ano, de longe. Strange Darling. Pra mim, eu acho que é a surpresa do ano. Eu não tava esperando. Eu não sabia sobre esse filme no início do ano. Vi muita gente falando sobre, fui assistir. Genial, genial, genial. A montagem desse filme é uma coisa totalmente absurda. Porque ele é contado em capítulos, só que ele conta a ordem dos capítulos de uma forma aleatória. Então, cada capítulo novo, ele quebra a expectativa que você tinha. Porque você tá lá vendo e você acha, poxa, tá acontecendo isso. Aí ele resolve voltar 3 capítulos. Aí você vê, caraca, não é aquilo lá. Aí ele vai pro futuro. Subverte as suas expectativas e as expectativas até próprias do gênero. É genial. A fotografia é impecável, a trilha é muito boa. A protagonista é absurda. Mas pra mim a montagem desse filme e a forma como a narrativa esconde algumas coisas e vai soltando aos poucos e surpreende, pra mim é ouro. Então assim, muito bom. Azael. Eu gosto muito de filmes que têm metáforas religiosas, que interpretam a Bíblia, que interpretam histórias muito conhecidas de maneiras diferentes. É um filme que você com certeza vai ter que assistir, depois pesquisar e ler sobre, mas comigo funcionou. O filme em si é bom, ele é interessante, ele é engajante, ele tem uns visuais legais, tem um monstro, né, do filme. Dá um medinho. As interpretações, né, as referências à Bíblia, as referências à história original são muito boas e muito ricas, então eu acho que é um filme que vale 4 estrelas. A Quiet Place, Day One. É um bom filme, é um ótimo filme spin-off. Gosto que ele é uma história diferente, independente, ela tem início, meio e fim. A Lupita Nyong'o dá um show. Os efeitos especiais são muito legais, ele é um filme que usa, né, a questão de Nova York, do espaço, tudo vazio. Então, assim, ele é muito criativo e bem feito e engenhoso nesse sentido. Mas ele é mais do mesmo, do que a gente já tem naquela franquia. Nem acho que ele é o melhor dos 3. Então eu daria 3 estrelas. What You Wish For. Esse eu vou dar 4 estrelas. É sobre um chefe
um cara que é chefe, aí ele é convidado por um amigo pra ir pra um país na América do Sul pra um trabalho. E aí, lá as coisas começam a dar errado. É o tipo de filme que você tem que ir sem saber nada. Ele é muito, muito, muito criativo. Ele é muito corajoso em algumas decisões dele. Não vou dar spoiler, mas ele tem uma decisão específica que é muito ousada e que não é qualquer filme que banca uma decisão dessa. E vai até o final. E eu gosto como no último ato ele ganha uma escala um pouco maior. E gosto como ele usa muito a dinâmica entre os personagens para criar as tensões. Não só trilha e susto. Tem muito dos personagens, dos atores trocando em si, se olhando. E isso eu gosto muito. Agora vamos para Infestação, o filme francês de aranha, que é muito bom. Eu vi 2 vezes já. A primeira vez que eu vi, eu achei ele excelente, dei 5 estrelas. A segunda vez, eu acho que o final me pegou um pouco, então ele caiu para 4 estrelas. Ainda é um filme muito bom. Ele me lembrou muito Hack, porque tem essa dinâmica da galera ficar presa dentro do prédio e não saber o que tá acontecendo e etc. E é um filme estrangeiro, foge um pouco dos clichês de Hollywood. E tem a minha cena favorita do ano, que é a cena que eles estão no estacionamento. Que tem um take que vai. A câmera vai seguindo o corredor do estacionamento e vai girando. E os personagens vão se afastando. Pra mim é a melhor cena do ano, disparado. Então, 4 estrelas acho justo. E Late Night with the Devil, um dos melhores terrores do ano, disparado. Em termos de linguagem, ele traz a linguagem do programa de TV e dos bastidores, então tem essa diferença do filme em colorido e preto e branco. É found footage, mas não é found footage, e brinca com essa participação do espectador. Então é como se você realmente estivesse assistindo ao programa e você, de certa forma, sofre o que os espectadores da época sofreram assistindo aquele programa. Então eu acho que ele é muito inteligente, ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito. Pra mim é um dos melhores filmes de terror do ano disparado. E essa foi a nossa lista, o nosso ranking de filmes de terror de 2024.